Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Essa é a última aula do nosso curso de ovos de Páscoa e hoje nós aprenderemos a fazer um ovo de colher recheado de leite ninho com Nutella. Foi um sucesso de vendas o ano passado, de 2016, e essa febre iniciou em 2015. Até hoje é um dos bolos e chocolates mais pedidos de todos os sabores. O sabor de leite ninho com Nutella, bolo de cenoura com chocolate, maracujá, limão, prestígio, são sabores que vendem muito bem. E eu tenho certeza que com vocês não vai ser diferente. Para ensinar a vocês a fazer o nosso delicioso brigadeiro de leite ninho, nós utilizaremos nesse ovo um brigadeiro gourmet, tá? Então, nós temos aqui dois pontos diferentes. O brigadeiro enrolado, já passado no leite ninho e recheado com Nutella. E nós temos aqui o brigadeiro num ponto mais cremoso, tá? Um ponto um pouco mais firme que um brigadeiro de colher, porque o brigadeiro de leite ninho é assim um pouquinho mais denso. Vocês vão aprender a fazer essa receita e para isso eu vou mostrar com exclusividade para vocês um vídeo da nossa aula de brigadeiro gourmet do curso Confeitaria Sem Segredos. Assim vocês ficam por dentro de tudo que aconteceu no nosso curso, tá bom? Vocês vão assistir e nós voltamos para fazer a montagem desse ovo delicioso. Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de brigadeiro gourmet, do nosso módulo de doces, nosso módulo 4 do curso Confeitaria Sem Segredo. Estou muito contente com as nossas aulas até agora, estou gostando do andamento do curso, estou gostando da evolução de vocês e espero que vocês estejam gostando de todas as aulas também, aproveitando bastante. Bom, aqui nós faremos o brigadeiro, nesta aula, nós faremos o brigadeiro de leite ninho com Nutella. Qual é a diferença básica, assim? Nós temos a base do brigadeiro, fora isso nós acrescentamos sabor, que é o nosso leite em pó. Para o nosso brigadeiro de leite ninho com Nutella, nós utilizaremos 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate branco, 20 gramas de glucose de milho, 60 gramas de leite em pó, o leite ninho, e Nutella para o recheio e decoração do nosso brigadeiro. A diferença do brigadeiro não muda, a diferença assim da receita não muda nada na receita tradicional. Nós substituímos o chocolate, a mesma quantidade do chocolate ao leite, nós substituímos por um chocolate branco e nós vamos acrescentar sabor, que é o nosso leite em pó, tá? Para dar aquele gostinho maravilhoso do leite em pó. Fora isso, nós rechearemos e vamos decorar o nosso doce com a Nutella. Então, é uma coisa assim, bem simples, uma receita bem simples, é o que nós já estamos acostumados a fazer, o que nós fizemos já 2 aulas de brigadeiro gourmet e essa daqui não será diferente. Nós estamos apenas acrescentando sabor. Ainda teremos mais uma aula de brigadeiro gourmet, faremos o brigadeiro de churros, que vai ser bem interessante, uma receitinha um pouquinho diferente da que vocês encontram por aí, mas vai ser bem bacana. Então, eu tenho aqui a minha panela de fundo grosso,
Esse recheio vai ficar só pro final, então eu reservo aqui. E esses ingredientes nós utilizaremos agora. Como nós fizemos das outras vezes, nós vamos adicionar primeiro a glucose. Então, eu vou colocar aqui na minha balança. Eu ligo a minha balança, a balança é digital, é boa, porque mede de grama em grama. Então, eu vou colocar aqui a minha glucose. Eu coloquei a glucose, quando atingir as 20 gramas, tá ótimo. Como eu disse, ela tem uma consistência assim bem grudenta, é mais difícil de trabalhar, então eu prefiro fazer assim, nem tirar do pote, tá? E aí a gente já põe direto na balança. Agora, basta acrescentar os demais ingredientes. Misturamos tudo e vamos levar ao fogo, tá? Lembrando que o cozimento do nosso doce é em fogo baixo. Aí nós vamos dar o nosso ponto de brigadeiro. Assim que estiver no ponto, eu mostro para vocês o ponto certinho, como que ficou. É basicamente a mesma coisa do nosso brigadeiro tradicional, do nosso brigadeiro gourmet tradicional, o nosso brigadeiro com uísque, tá bom? Então, vou levar pro fogo e já mostro para vocês o ponto do brigadeiro, tá? Bom, pessoal, nosso brigadeiro aqui já chegou no ponto. Esse daqui, como nós colocamos leite em pó, ele fica um pouco mais espesso do que os outros, tá? Então, ó, ele solta mais do fundo da panela, ele parece mais com o brigadeiro tradicional, mas é por conta do leite em pó, tá? Ele fica um pouco mais consistente e com uma aparência não tão lisa quanto a do outro chocolate, tá? Ele fica brilhoso, de certa forma lisinho, uniforme, mas ele dá um aspecto, conforme você mexe, você consegue ver que ele dá um aspecto um pouco mais arenoso do que o docinho tradicional, tá bom? Então, ele vai soltar com mais facilidade, já tá no ponto esse brigadeiro. Bom, gente, como os demais brigadeiros, nós vamos colocar aqui no plástico filme para a gente poder embalar o nosso doce, tá? Lembrando que vocês podem utilizar essa técnica, esse meio de embalar o seu doce para congelar, tá? É só manter ele em temperatura ambiente até que ele resfrie um pouco, para não correr o risco de soar, né? O nosso freezer tem uma temperatura que não é tão reguladinha assim. E aí, se o nosso doce suar, tiver esse choque térmico muito grande, pode criar
pequenos cristais de gelo, o que vai fazer com que a nossa receita perca um pouquinho na qualidade, tá? Mas aí aqui a gente só colocaria uma etiquetinha e leva para o freezer, a gente coloca em saquinhos para congelar, sempre protegendo essa embalagem, coloca em tapuerzinhas para a gente manter uma produção. Se você for fazer, por exemplo, um casamento onde você tem que fazer 1000 doces num final de semana, quando você faz esse tipo de coisa, você adianta muito a sua produção. Você pode fazer meses antes, porque um docinho assim, ele pode durar até 120 dias no freezer. Desde que você embale imediatamente, não teve contato nenhum com as mãos, você já embalou, resfriou um pouquinho, aqui ele tá super quente, então resfriou um pouquinho, você já leva para o freezer bem tampadinho, bem fechado, né? Para poder congelar. Então, você pode fazer várias massas em um único dia, e aí você separa 2 dias para uma produção, e aí você vê quanto tempo antes você precisa tirar para ir enrolando os seus doces. Já adianta bastante, tá? Para quem também trabalha com produções grandes e tem pessoas para te ajudar, às vezes é mais difícil a pessoa acertar ponto da receita, ou fazer com o gostinho do doce que você faz. Você faz assim, e aí o pessoal só precisa enrolar e embalar o doce, que é bem mais automático, mais prático, mais fácil de trabalhar, até porque nós utilizamos uma balança para pesar esses doces, né? Então, vamos lá. Isso daqui eu vou deixar descansando e já tenho uma massa aqui pra gente utilizar. Para essa massa, nós utilizaremos chocolate em pó para passar o nosso brigadeiro. E eu tenho aqui uma bisnaguinha para rechear esse doce. É como se fosse uma seringa, eu coloco o recheio nessa parte aqui de dentro, ele já tem um biquinho maior para eu poder apertar dentro do doce e já fazer a parte de confeitar já dessa forma. Se você não tiver esse equipamento, não tem problema. Você pode utilizar um saquinho de confeitar com um bico, pode ser um perlê. Vamos ver o que eu tenho aqui para eu poder mostrar para vocês. Então, aqui, ó, ele daria certo se você utilizasse um perlê, daria certo se você utilizar, por exemplo, um bico pitanga, que é mais fechadinho, que tem a ponta um pouquinho mais estreita, enfim, uma série de biquinhos você consegue utilizar para poder fazer a mesma coisa que esse equipamentozinho aqui vai fazer, que é super simples, de plástico, baratinho, tá bom? Bom, então vamos lá. Nosso doce tá aqui na consistência certinha pra gente enrolar. Vou ligar aqui a nossa balança. Acho que dá para vocês verem um númerozinho aí. Esse nosso brigadeiro, ele tem recheio. Então, se a gente colocar aqui umas 20 gramas mais ou menos, é suficiente. Ó, esse daqui já deu 21. A gente vai ficando craque nisso. (17) 21. E ó, não precisa untar as mãos, tá? Esqueci de dar uma ajeitadinha nesse daqui. Não tem problema.
Quando a gente unta as mãos com margarina, além de deixar o gostinho no nosso doce, ou com manteiga, que seja, além de deixar o gostinho no nosso doce, nós fazemos com que o confeito não grude perfeitamente. Ó, 21 de novo. Estou ficando craque. Então, dessa forma, o docinho vai ficar mais uniforme, ele vai pegar melhor o confeito, tá? Vou fazer mais um último. 17. Por que que esse daqui eu pesei um pouquinho menos? Porque nós vamos recheá-lo, tá? Então, o peso dele vai aumentar e ele vai ficar naquela média dos entre 25 e 30 gramas. Então, vamos lá. Aqui nós já temos o nosso docinho enrolado. Nós vamos passar esse creme, né, para o nosso recipiente. Ele vai funcionar, ó, aqui eu tô enchendo ele vai funcionar como se fosse uma seringa, onde a gente aperta a válvula em cima e ele vai descendo o recheio, que já é o suficiente. Tá vendo, ó? Ele encaixa aqui e aí você vai é como se fosse aqueles para rechear churros, sabe? Aí você aperta aqui, ele vai sair aqui no final, ó. Vamos enrolar, né? Passar o nosso docinho no leitinho. E aí, eles estando aqui, a gente vai... deixa eu colocar ele aqui sobre a balança, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Ele é todo branco, mas vocês vão conseguir ver, né? Então, o que que eu faço? Eu vou só segurar aqui o meu doce, aperto um pouquinho. E aí, venho recheando até ele subir. E ficar assim, à mostra, tá? Vamos fazer o outro. Então, eu coloco... Opa! Eu coloco aqui, encaixo o biquinho no meu doce e vou pressionando até que o recheio apareça aqui em cima. Certo? Vamos fazer mais. E o último.
Bom, pessoal, é isso. Olha que gracinha que fica o nosso docinho. Fica com uma carinha bem chamativa, né? Bem convidativa. Vamos lá, vamos ver o peso final desses doces. Ó, 25 gramas. 25. 23. 23. É um peso bom. Ficar ali, esses que ficaram com 23, poderia ficar um pouquinho mais pesadinho. Mas aqui, ó, para corrigir, eu posso vir e colocar mais um pouquinho da nossa cobertura, do nosso recheio. 27. Que não tem problema. Aí a gente chega na medida dos nossos docinhos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse é uma receita que fez bastante sucesso, né? Eu acho que o leite ninho, a Nutella, tá em alta. E acho que é uma receita que todos procuram, crianças, adultos, não importa a idade, todo mundo gosta desses produtos. Então, com essa receita, vocês podem criar outras receitas. Vocês podem, por exemplo, fazer um brigadeiro de queijo, né? Vocês colocam, ao invés do leite em pó, é claro que não na mesma proporção, seria pouco, coloca um queijinho ralado, um parmesão ou algum queijo mais delicado que vocês prefiram. O cream cheese é maravilhoso. Mas para ficar com um gostinho bem Romeu e Julieta, vocês podem fazer com um queijinho um pouquinho mais forte, um queijo de boa qualidade, coloca um pouquinho de queijo na receita de brigadeiro tradicional branco, brigadeiro gourmet, né? E fazem essa mesma técnica de rechear e já fazer um enfeitinho do seu brigadeiro com uma goiabada cascão molinha ou um docinho de goiabada, pedacinho de goiabada, vai ficar super interessante. Vocês podem fazer também com aquela creme de amendoim cremoso, que tá super em alta também, aquele creme de ovo maltine, enfim, é uma infinidade de sabores que você pode criar a partir dessa receita. Espero que vocês brinquem muito com essa receita, inventem, criem novos sabores, novas cores, novas tendências para os brigadeiros de vocês, para fazer uma receita com a cara de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que estejam gostando do nosso curso, que faltam pouquíssimas aulas, né? Nós já tivemos muitas aulas até aqui, aulas teóricas, aulas práticas, passamos pelo módulo de bolos, agora estamos quase concluindo o nosso módulo de doces, temos ainda um módulo de lucre fácil, e mais um sobre a divulgação dos produtos de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, aprendendo bastante. Não se esqueçam de comentar aqui abaixo do vídeo as sugestões de vocês, o que vocês estão achando das aulas. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui também. Se não, pode me chamar no grupo, no WhatsApp. O nosso grupo é para isso, para a gente tirar as dúvidas, para a gente interagir, para ver o desempenho de vocês. Quero foto das receitas, hein? Façam esse brigadeiro que vocês vão amar. Espero que tenham gostado, assim como eu estou gostando de dividir esse conhecimento com vocês. Um super beijo e até a nossa próxima aula.
Bom, pessoal, como vocês já aprenderam a fazer o nosso brigadeiro gourmet de leite ninho, agora nós vamos montar o nosso ovo de colher, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Você pode começar como você preferir. Você pode pôr o brigadeiro primeiro e colocar a Nutella depois. E como eu acho que o brigadeiro é mais firme, eu vou colocar o brigadeiro de leite ninho primeiro. Vou fazer uma camadinha no fundo do nosso ovo, a casquinha. E vou vir com uma camada de Nutella, tá? Eu vou fazer uma única camada de Nutella, porque depois eu vou finalizar com a Nutella também, tá, gente? Então, lembrem-se de sempre usar os produtos de qualidade. Se você está falando para o seu cliente que está vendendo um ovo de Páscoa, um bombom, um brigadeiro de leite ninho com Nutella, você vai cobrar o valor de um brigadeiro de leite ninho com Nutella. Então, use leite ninho com Nutella. Se você for fazer com outras marcas, não tem problema, vai ficar incrível. Mas aí você fala para o seu cliente que ele é feito um ovo de colher de leite em pó com creme de avelã, tipo Nutella, tá bom? O seu cliente não vai se sentir enganado e você não vai ter nenhum problema depois com reclamações desnecessárias e tudo mais. Então, fiz aqui uma camadinha de Nutella, uma camadona de Nutella. E vou finalizar, não vou colocar aqui, né? Claro, a minha colher. E vou finalizar com o brigadeiro. Um pouquinho mais. Esse ovo, a gente vai ainda decorá-lo com os nossos brigadeiros, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Fizemos uma camadinha generosa. Fizemos um sanduichinho, né? Leite ninho com Nutella. E aqui, o que nós vamos fazer para finalizar o nosso ovo? Vou vir delicadamente e vou colocar os brigadeiros de leite ninho, apertando bem levemente, bem suave, para eles fixarem aqui no recheio, tá? É uma perdição, fala a verdade. Cabe mais um aqui. Olha que delícia. Aqui está o nosso ovo já prontinho. O que eu vou fazer aqui nesse ponto? Vou deixar a minha baguncinha já de lado. Eu tenho aqui... Isso daqui eu poderia chamar como se fosse um bico... desses bico ejetor, mas isso é para recheio, tá? Eu uso para rechear mini churros, para rechear esses brigadeiros, tá? E aqui dentro eu coloco Nutella. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apertar e deixar essa Nutella cair. E vou fazer um zigue-zague aqui em cima do nosso ovo, tá? Para ficar, para o nosso cliente perceber, hoje como está um dia frio, a Nutella está um pouco mais consistente, então fica um pouco mais difícil de sair. Para o nosso cliente ficar com aquela coisa, nossa, quanta Nutella. Isso daqui enche os olhos dos nossos clientes, tá? Então, isso vai fazer com que você agrade ainda mais o seu cliente. E tá aqui prontinho o nosso ovo de colher. Certo? Meninas, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Espero que vocês brinquem bastante. Esse tipo de montagem com brigadeiros em cima, brigadeiros recheados, nós podemos fazer com brigadeiro de churros, de paçoca, brigadeiro etílico. A gente pode fazer com N receitas. Na apostila de vocês tem receitas deliciosas que vocês podem
substituir pelo recheio aqui e fazer ovos incríveis, tá bom? Um grande beijo para vocês e nós nos falamos no grupo, no WhatsApp, nos falamos por aqui, logo abaixo aqui do nosso vídeo, vocês têm um campo para tirar dúvida, deixar as suas sugestões e me falar o que vocês estão achando do curso. Nós ainda teremos uma aula ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso, eu fiquei imensamente feliz com o feedback de vocês e estou super ansiosa para ver os primeiros trabalhos de vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até o nosso próximo curso.